Senhor Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, ministros, obrigada, bom dia. Há datas que ficam para a história e há datas que ficam na consciência de um povo. O 25 de abril é ambas, memória viva e conquista difícil para a promessa de futuro. Foi o dia em que Portugal aprendeu que a liberdade não é um gesto único, é uma responsabilidade continuada. Hoje, no Montijo, voltamos a reunir-nos para celebrar Abril. E celebrar Abril é muito mais do que recordar uma data. É honrar uma conquista, renovar uma promessa e assumir um compromisso com o presente e com o futuro. Se eu tivesse que resumir o 25 de abril numa só palavra, escolheria liberdade. Porque foi o que Abril nos devolveu. A possibilidade de falar, de escolher, de criar, de divergir, de sonhar. A liberdade de ser cidadão, com voz, com direitos. A liberdade de pensar sem medo, de viver sem censura, de participar sem submissão. Falo também a partir da minha própria história. Sou luso-brasileira, filha de imigrantes portugueses. Trago comigo essa experiência de atravessar fronteiras, de viver entre margens, de aprender que a identidade portuguesa é maior que qualquer fronteira estreita. Quando penso no 25 de abril, penso nas pessoas concretas que o viveram, como os meus sogros e os meus pais, e toda a gente que cresceu num país onde havia palavras que não se diziam em voz alta, onde o medo era um companheiro silencioso do cotidiano. Eles não lutaram necessariamente com armas e com panfletos. Lutaram da forma mais discreta e poderosa, criando filhos num país que aos poucos aprendeu a respirar. E eu, quando olho para os meus dois filhos, sinto o peso e o privilégio dessa herança. Eles crescem sem saber o que é censura, sem conhecer o medo de uma batida à porta à meio da noite. Isso não é pouco, isso é tudo. E é por eles e pelos filhos de todos aqui presentes que vale a pena continuar a defender a vida. Não como memória emoldurada na parede, mas como compromisso vivo com o presente. Porque Portugal foi a ditadura mais longa da história, da Europa. Há 48 anos. E é importante dizer isso em voz alta, aqui, hoje. 48 anos em que se proibiu, se censurou, se prendeu, se exilou. Quem viveu isso sabe o que custa perder a liberdade. E sabe melhor que ninguém que vale reconquistá-la. A história ensina-nos também o que acontece quando uma sociedade começa a discriminar. Começa sempre de uma forma sutil. Uma palavra, um rumor, uma lei pequena. E vai crescendo, normalizando-se, até que o que era impensável se torna rotina. Quando reduzimos uma pessoa à sua origem, ao seu gênero, à sua fé ou à cor da sua pele, não estamos apenas a ser injustos com ela. Estamos a empobrecer a nós próprios. Estamos a fechar as portas que a liberdade tinha aberto. A liberdade que Abril conquistou também se mede por isso, pela capacidade de Portugal acolher, integrar e reconhecer aqueles que, vindo de fora ou regressando de longe, fazem parte da história viva. Um país livre não tem medo da diversidade. Pelo contrário, fortalece-se com ela, escuta, aprende, reconhece que a dignidade humana não depende da origem, do nome, do gênero, da cor da pele, da fé ou do sotaque. Foi essa visão que o 25 de abril trouxe ao país, a de que a democracia não se esgota no voto. A democracia vive na escola pública, na saúde, na cultura, nos direitos de quem trabalha, na igualdade entre mulheres e homens, na dignidade de quem chega, na segurança de quem vive sem violência. Hoje sabemos que a liberdade nunca está garantida para sempre. Ela precisa ser defendida em cada geração, em cada escolha, em cada momento em que seria mais fácil olhar para o lado. A liberdade exige coragem. A coragem de dizer que ninguém é menos digno por ser diferente. A coragem de recusar que o medo transforme em problema político. A coragem de tratar o outro, mesmo que não o conhecemos, com a mesma humanidade que gostaríamos de receber. Porque quando a liberdade enfraquece, são sempre os mais vulneráveis que pagam o primeiro preço. São as mulheres, os imigrantes, as minorias, os que já partiram à margem. E depois, inevitavelmente, todos os outros. No Montijo, como em todas as outras terras pelo país,
O 25 de abril deve continuar a ser uma casa aberta, uma casa onde cabe a história e o futuro, onde cabe os que cá nasceram e os que cá chegaram, onde cabem as memórias dos que resistiram à ditadura e os sonhos de que hoje lutam por habitação, por salários justos, por igualdade e por respeito. Porque Abril não pertence a uma geração, a um partido ou uma etiqueta ideológica. Abril pertence ao povo, pertence à democracia, pertence a quem não aceita a desumanização do outro, pertence a quem acredita que Portugal é melhor quando é mais livre, mais justo e mais solidário. Quando olho para os meus filhos, quero poder dizer-lhes que fiz a minha parte, que não fiquei em silêncio quando havia razão para falar, que defendi Abril não só com palavras, mas com escolhas e com a forma como tratei os outros. E é isso que vos peço também, a cada dia, a cada um e a cada uma, que sejamos fiéis à Bíblia. Não só hoje, mas nos dias comuns, nos dias em que é mais difícil, porque a liberdade não se defende apenas nas datas comemorativas. Defende-se no dia a dia, nas pequenas decisões, no modo para como olhamos para quem está do nosso lado. A liberdade que celebramos hoje é a liberdade de existir sem medo, de participar sem exclusão, de ser diferente sem ser punido, de viver com dignidade e com voz. É essa liberdade que devemos defender no presente para que continue a existir no futuro, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Viva o 25 de abril, viva a liberdade, viva a democracia, viva o Montijo, viva Portugal!